Bom, pessoal, boa noite. Você quer fazer as honras da apresentação? Tá, eu posso começar. Pode começar, amiga. Boa noite, nós estamos no nosso terceiro dia dessa semana mais do que especial, em que a gente está abordando autismo e TDAH e algumas situações que a gente caracteriza, né? Essas crianças que a gente chama de atípicas, e como os óleos essenciais podem ser um importante aliados aí das casas que têm crianças com autismo, adultos também e TDAH. Hoje estamos aqui nesse encontro, eu e a Renata. Eu sou a Fernanda, para quem não me conhece ainda, eu sou jornalista, atuo com marketing jurídico já há 20 anos, eu fico sempre olhando a data para ver há quanto tempo eu estou na área. Sou empreendedora, tenho também um salão de beleza, tenho meus pets e tenho minhas duas crianças aqui. Uma delas, que é o Joaquim, tem o diagnóstico de TDAH e é por isso que esse assunto também é muito caro e muito importante para mim no meu dia a dia, né? Bom, há 2 anos eu conheci os óleos essenciais e fui tentar estudar para entender qual era assim, a diferença dos óleos essenciais, por que não era só um cheirinho gostoso, qual era a química envolvida nos óleos essenciais e o porquê eles funcionavam tão bem no nosso corpo, e motivo pelo qual me tornei aromaterapeuta e consultora de bem-estar também. E hoje eu trouxe aqui, com um grande prazer e carinho, a Renata, que vai se apresentar e que acompanha o meu pequeno aí também, se eu não me engano, já há mais de 2 anos, né, Rê? Já deu 2 anos. Já tem uns 3 anos, porque eu peguei ele no finalzinho da educação infantil. Isso. Então, por favor, Rê, se 3 anos. apresente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? E, na verdade, eu sou Renata Bastos Jordão, eu sou formada em pedagogia, já atuo na área há mais de 20 anos, eu sou casada, vou completar 22 anos de casada em novembro, e é uma vida, né? 22 anos de casada é muita coisa, né? Mas sou muito feliz, agradeço muito a Deus pelo marido que eu consegui encontrar nesse planeta. Enfim, e a minha área profissional, na verdade, eu comecei atuando, a minha trajetória, eu comecei atuando na área de pedagogia, me formei pela PUC de Campinas, na PUCamp, né, nessa área de pedagogia, e eu morava nessa época em Itu, uma cidade do interior, bem próxima a São Paulo, e lá eu fui convidada para trabalhar na PAI. E eu aceitei o desafio, apesar de ter algumas restrições em relação à questão da educação especial, antes de conhecer a PAI. Porque eu me sentia muito tocada, na verdade, quando eu via uma criança especial na rua. Mas eu ficava tão tocada a ponto de ter que atravessar de calçada, aquilo me incomodava, eu tinha um sentimento tão estranho de pena, de tristeza, de querer ajudar e não saber como ajudar, enfim, milhões de sentimentos. E eu fugia, mas não adiantou fugir muito, porque, na verdade, eles acabaram me convidando numa seleção que teve lá de profissionais, e eu acabei substituindo uma professora que saiu de licença para ter neném. E lá eu consegui conhecer, na verdade, profundamente o que era educação especial, e validei toda a minha trajetória, porque lá eu permaneci durante 4 anos como regente de sala de aula. E a PAI em Itu, ela recebe todos os tipos de transtornos e síndromes. Então, lá eu conheci de tudo. Eu lembro que o início, para mim, foi muito sofrido. E meu marido, nesse momento, foi muito companheiro, porque eu chegava em casa e eu chorava desesperadamente, porque eu não sabia como lidar com aquilo e como aquelas crianças sofriam. Mas, na verdade, aquele sofrimento transformou em aprendizagem, e foi muito bom, foi muito bom. Então, lá eu fiquei 4 anos, e depois eu me casei, mudei para São Paulo,
E comecei a atuar também como pedagoga, como regente de uma sala de aula no Colégio Grafem, que é uma escola privada aqui em São Paulo, que fica aqui em Perdizes, e que atua com um programa individualizado, que tem um projeto singular, com um olhar singular, diferenciado das crianças e adolescentes que não se enquadram nos padrões ditos tradicionais. Então, lá eu permaneci durante 14 anos. Então, essa é a minha bagagem pedagógica, é a minha bagagem de prática pedagógica. E com isso, aí eu fui me especializando nas áreas que hoje são as habilitações que eu trabalho. Montei um consultório com uma sala de recurso pedagógico aqui também em Perdizes, na Cardoso de Almeida, onde eu atuo como pedagoga numa sala de recursos pedagógicos, atuando dentro dessas, fazendo as intervenções pedagógicas nas crianças com transtornos de aprendizagem e síndromes. É isso. Esta é a minha história. Bom, e foi assim que então tudo começou. Agora eu vou deixar com você para começar essa introdução de definição dentro da sua prática clínica aí do TEA, né, do autista, das crianças atípicas que você conduziu ao longo desse processo. Sim, eu vou começar, na verdade, a falar um pouquinho dessa apresentação e eu vou fazer a leitura. Essa leitura foi, essa apresentação, na verdade, ela foi feita toda embasada em evidências científicas, tá? Nós temos as referências bibliográficas no finalzinho da apresentação. E aí eu vou lendo e, se eu achar necessário, eu vou fazendo algumas intervenções, tá? TEA, transtorno do espectro autista. Vamos lá na definição e nas causas. O transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento que leva a alguns comprometimentos importantes, que seriam a comunicação, a interação social, englobando as questões comportamentais, que seriam as questões de repetição, os flaps, que são os movimentos de mão, os movimentos corporais e os restritivos. Por quê? Porque geralmente as crianças com esse transtorno, elas apresentam hiperfocos de interesse. Então, na verdade, por exemplo, eu tenho alunos que o hiperfoco são bichinhos. Então, eles vão chegar no consultório com os seus bichinhos. Tem outros que são carrinhos, enfim. E com esses comportamentos restritivos, você é capaz de fazer algumas intervenções até você conseguir fazer a troca desses comportamentos por outras funções que sejam mais significativas, tá? As causas ainda são desconhecidas e as evidências científicas têm mostrado alterações neurobiológicas. Pode mudar, Fê. Aí nós vamos falar um pouquinho dos sintomas-alvo, que seriam os sintomas principais do TEA, que seriam a dificuldade de interação social, o déficit quantitativo e qualitativo de comunicação. Aí vai envolver as questões do repertório, que é muito baixo, geralmente, principalmente nas crianças que têm um grau mais severo para moderado, tá? Na comunicação, e qualitativo em relação à questão de contextos, interpretações, a dificuldade em interpretar uma simples piada. Então, a questão do sentido figurado, todos eles têm bastante dificuldade nessas questões. E os padrões de comportamento, que entram as atividades e interesses restritos e estereotipados. Nós temos aí, dentro dos sintomas, na verdade, nós temos que seguir o Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mental, que seria o DSM-5. E foi do DSM-5 que nós finalizamos aí esses sintomas com as principais características, né? Que eu acho que é interessante a gente comentar.
pouco contato visual, inflexibilidade para modificar alguma coisa que faça parte da rotina. Esse ponto é muito importante, porque como eles têm uma rotina muito fechadinha, é padronizada, quando você vai tentar fazer uma interferência ou sugerir, vamos dizer assim, lá no consultório, eu estou fazendo um atendimento que eu quero aplicar uma atividade. Se ele tiver numa atividade de rotina e eu for interferir com uma outra atividade para fazer um trabalho específico com ele, eu preciso saber e conhecer o movimento e o comportamento desse aluno para eu poder introduzir essa nova atividade, porque senão vai ocorrer desorganização sensorial e um possível surto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar e, principalmente, conhecer muito bem a criança que você está atendendo. Temos também a questão da seletividade alimentar, eles são muito seletivos e essa alimentação está muito relacionada também à rotina, existem rituais para se alimentar. As alimentações, além de serem muito restritas, envolvem rituais. Por exemplo, tem um aluno que come um queijinho polenguinho. Se eu levar um polenguinho de uma marca diferente da que ele tem costume de comer, ele não vai comer. Então, envolve toda essa questão de atenção a essa questão da seletividade. Tem também a desordem sensorial, a linguagem verbal de forma mecânica para aqueles que são verbais, eles não utilizam entonação, o tom de voz é sempre o mesmo, envolve aí questões de falas de personagens, de filmes, de desenhos, mais ou menos por aí. Temos as estereotipias, repetições, apego demasiado a determinados objetos, como eu já disse, dificuldade em compreender e expressar sentimentos. Isso também é muito importante. Por isso que, muitas vezes, algumas pessoas, né, vamos dizer assim, nas questões mais de função social, o quanto é difícil essa criança ser aceita, né, nesse âmbito social. Por quê? Porque, justamente, ela não consegue ter essa compreensão de expressões faciais, do quanto ela está agradando, do quanto ela está desagradando. Então, isso é muito difícil nessas crianças. Tá? Temos também a presença dos rituais, o prejuízo na linguagem de expressão, dificuldade na compreensão, distúrbios do sono, isso é muito frequente, ansiedade, irritabilidade, movimentos repetitivos e déficit de atenção e hiperatividade, geralmente. E aí, Rê, o que eu deixei aqui como pergunta, né? Como avaliar Sim. a situação como psicopedagoga para elaborar um plano psicopedagógico? Porque, querendo ou não, é algo muito peculiar. Cada criança atípica, ela tem uma peculiaridade. E acho que o grande desafio, e aí você vai poder explicar melhor do que eu, é você conseguir descobrir como trabalhar com aquela criança, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa... Sim, na verdade, quando você fala sobre isso, a gente não pode se esquecer do mais importante, que é a singularidade do sujeito. Portanto, eu posso ser TEA, mas eu tenho a minha singularidade, que é diferente do outro e do outro. Então, inicialmente, num trabalho feito no consultório, num primeiro momento, a gente faz uma avaliação, uma anamnese, junto com a família e com os responsáveis, ou com responsáveis, tá? A partir dessa anamnese, a gente faz um levantamento de dados, a gente ouve as queixas familiares, a gente faz um histórico da vida dessa criança desde o nascimento, como é que foi durante a gestação, após o nascimento, com quantos anos ela andou, enfim, aí vai toda uma gama de questionamentos, tá? Depois disso, a gente também é importante a gente ter um histórico escolar,
para a gente poder avaliar em relação a essas queixas, tanto familiares quanto escolar. Saber se essa criança já tem um diagnóstico fechado, se ela já faz acompanhamento dos profissionais, que na verdade seriam, primeiramente, um neuropediatra e depois a equipe multidisciplinar para trabalhar cada área específica das dificuldades do TEA. Aí, após a gente fazer todo esse levantamento, aí a gente vai partir para o trabalho diretamente com a criança. Esse trabalho é feito, geralmente eu costumo fazer por volta de um mês, tá? Que é o momento onde eu vou poder aplicar a minha observação mediante as atividades, a ludicidade que eu for aplicar com essa criança, e também é o período em que eu vou construir o que eu diria a vocês que é o mais importante, a vinculação afetiva. É através desta vinculação afetiva que eu vou poder fazer lá na frente as intervenções necessárias com segurança. E aí começa o meu trabalho. É mais ou menos isso. Isso é só o start. Tá? Rê, e o papel da família nesse momento? Porque o seu trabalho, eu entendo que ele só tem um progresso quando você... a família está ali também aberta e dando esse suporte no pós-contato com você, no pós-aula, digamos assim, né? Sim, sim. O contato da família é extremamente essencial, porque nós temos, eu costumo dizer que a parceria, ela não vem só dos profissionais, a parceria tem que ser um conjunto, família, escola e profissionais. Se a gente não tiver essa tríade, o trabalho fica muito difícil. Com certeza, tá? Com certeza, Rê. Bom, gente, e agora a gente vai passar para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Rê, com você. Bom, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em relação à definição segundo a literatura, é um transtorno neurobiológico crônico que se inicia na fase do desenvolvimento da criança. Isso é muito importante, porque se ela inicia na fase do desenvolvimento da criança, o quanto antes eu perceber esses sintomas em diversos ambientes e procurar ajuda dos profissionais, a estimulação precoce, como a Natália mesmo falou ontem, ela vai ter sucesso, com certeza, tá? É caracterizado por 3 principais sintomas-alvos, que é o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, levando a consequências negativas do comportamento social, afetivo, subjetivo e acadêmico. Junto com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós podemos ter algumas comorbidades, que são transtornos e algumas síndromes associadas a longo prazo. Bom, esses distúrbios podem incluir a questão do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e o principal, dificuldades da aprendizagem, que vem aí como dislexia, disgrafia, descalculia, entre outros aí, tá? Perfeito. Na verdade, eu até estava comentando agora aqui no chat que uma das nossas queridas que estão aqui com a gente, ela perguntou sobre o que seria quando a criança ela fica reativa e fora de si quando ela é contrariada. E eu acho que aí se enquadra nesse outro transtorno que é o TOD, né, Rê? Exatamente, porque a questão de não ter a autorregulação, que a gente chama, né? Ela não tem essa autorregulação frente às frustrações. Então, o que ela quer tem que ser feito na hora que ela quer. Ela não consegue ter esse time de repente, até conseguir o que ela quer, mas em outro momento, não naquele que ela está almejando.
Então, aí entra bem a questão do transtorno opositor. Perfeito. Bom, eu espero que tenha respondido, mas aí no final a gente abre para alguém se tiver mais dúvidas, tá bom? Rê, as causas. Vamos lá. Apesar de vários estudos, os pesquisadores ainda não determinaram as causas exatas do TDAH. Porém, a gente sabe que os cientistas descobriram que existe uma ligação forte, e essa ligação é a questão genética, que pode sim ocorrer em muitas pessoas da mesma família. E os fatores ambientais também, eles podem aumentar essa probabilidade de ter TDAH. E aí, uma dessas probabilidades, no caso aí seriam duas, que é o baixo peso ao nascer e o nascimento prematuro. Também são responsáveis aí por essas questões. Sintomas, Rê. Bom, segundo o DSM-5, né, os sintomas do TDAH incluem a dificuldade de memorização, e essa memorização inclui a memorização operacional, né? E a dificuldade na capacidade de organização, organização no conceito de quê? De planejar, de organizar seus materiais, organizar sua rotina. Ele vai precisar de um auxílio maior nesse momento, porque a hora que ele vai fazer uma atividade, é o lápis que cai no chão, é o apontador, enfim, muita coisa vai acontecer nesse momento. Então, é preciso a gente organizar esse espaço de estudo, o material dele, para a gente poder auxiliar nessa dificuldade. Outra dificuldade apontada é frente à interiorização de conceitos, que seria a sistematização. Na verdade, a gente sempre vai ter que estar revendo esses conceitos trabalhados. É o fato aí da falta de memória, do esquecimento. Eu não lembro, eu não sei. Não, você já sabe, você já estudou, lembra aquele dia que a gente fez tal coisa? E assim a gente vai. Temos também inquietude, a falta de planejamento, o autocontrole que entra aí, como eu já disse, da questão da autorregulação, que esse é um trabalho que é muito bem assessorado nas questões da terapia cognitiva comportamental, que é dentro da área da psicologia, tá? Dificuldade para seguir instruções, dificuldade em manter a atenção, baixa tolerância à frustração, dificuldade do controle de inibição. Quando eu falo dessa falta de controle de inibição, é quando eu estou fazendo um trabalho com uma criança, ela teria que focar inicialmente entre eu, ela e a atividade, e inibir todos os comportamentos, todos os fatores externos. Mas, na verdade, ela tem extrema dificuldade em trabalhar essa questão de inibir os outros ambientes, ou qualquer interferência que tiver no ambiente. Isso é o bastante para ele perder o pouco de foco que ele tem naquela atividade que ele está sendo trabalhado, tá? Atraso. Oi. Te interrompendo só um pouquinho, porque é curioso, eu vi uma neuropediatra falando sobre esse assunto do TDAH, que é assim, ele está numa sala de aula e a professora está dando uma aula de história, que ele está até interessado na aula de história. E ele está lá prestando atenção na professora explicando a aula de história, entrou uma mosca. Na hora que entrou a mosca, ele olha para a mosca. Acabou. E aí a mosca está lá, ele lembra um dia que a mosca foi no nariz dele. Quando ele volta, ele já perdeu uma boa parte da explicação. Sim, porque na verdade o que acontece? Aí entra o hiperfoco. Então, eu vou hiperfocar a mosca, e o resto eu não vou conseguir inibir. E aí eu vou perder todo o conteúdo que foi exposto em sala de aula, e aí começam as defasagens acadêmicas, porque ele não consegue acompanhar. Tá? Exatamente, perfeito. Rê, desculpa a intromissão. Imagina.
Agora, a gente vai nos desafios pedagógicos, não é isso? Isso, deixa eu passar. Tá. Aqui. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios pedagógicos do TDAH, toda a parte também que os responsáveis têm que dar esse acompanhamento, esse suporte pedagógico também. Certo. Vamos lá. Quanto aos desafios pedagógicos, eu considero que são muitos, mas eu tentei priorizar o que eu particularmente acho que é o que vai fazer a maior diferença, tá? Que seria as funções atencionais. Eu acho que esse é o maior desafio pedagógico. E o que vem a ser essas funções atencionais, né? Essas funções atencionais, na verdade, é a capacidade que o indivíduo tem em manter, sustentar por um tempo prolongado, tá? A atenção seletiva por um determinado estímulo. Eu acho que esse é o grande eixo do TDAH. Por isso que eu considero o grande desafio pedagógico. Perfeito. E nesse sentido, Rê, os pais também darem o suporte para todas as atividades de casa, né, acadêmicas, é muito importante, porque sozinho o TDAH vai ter sempre muita dificuldade nessas situações pedagógicas. Sim. Na verdade, esse apoio dos pais é fundamental no processo e no sucesso dessa criança frente à aprendizagem. Porque essa criança, ela vai precisar de estratégias facilitadores nesse processo, que vão englobar as questões de uma rotina mais organizada, certo? Sim. Das atividades, do que ele tem que fazer, qual horário que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer primeiro, o que ele tem que fazer depois. Porque eles costumam ter um pensamento, vamos dizer assim, muito acelerado. E nesse pensamento acelerado, o que eu percebo que, por exemplo, o que fica nesse pensamento acelerado é aquilo que eu mais tenho prazer e o que mais me agrada. Então, por exemplo, se eu adoro assistir desenho no YouTube, eu não vejo a hora de terminar aquela coisa chata que me exige tanto esforço mental, que eu tenho dificuldade, para ir lá poder assistir o meu desenho. Então, nesse momento, se faz muito, muito importante a presença e a ajuda dos pais nesse sentido de trabalhar as questões da responsabilidade. Eu costumo dizer muito, a gente precisa muito trabalhar com combinados. Você vai assistir seu filme, desde que você cumpra com todas as suas tarefas que você sabe que fazem parte da sua rotina. Perfeito. E nessa situação também é importante que a escola e os demais profissionais que acompanhem o TDAH estejam sempre antenados, porque quando a criança já tira o foco, se o professor não estiver ali para perceber e chamar novamente essa criança, aí a criança já se perde no meio do caminho, né? Sim, e eu acho que por isso que é de extrema importância o apoio psicopedagógico dentro das escolas. Porque com o apoio psicopedagógico, primeiro, nós vamos fazer uma parceria com a escola, entre a equipe escolar, nós vamos poder fazer uma adaptação curricular que vai de encontro às necessidades desse aluno. Uma outra questão que eu acho super importante é que, na hora de se fazer esse projeto, que eu costumo chamar de projeto singular, porque esse projeto é único, não é para todos os alunos, é para cada um dentro das suas especificidades. É muito importante os membros, a equipe toda do colégio está ciente. A equipe precisa conhecer esse aluno com transtorno de déficit de atenção. Quais são os seus comportamentos? Quais são as suas demandas? Quais são as suas necessidades? Porque uma equipe que conhece esse aluno
só vai poder auxiliar ele, né, no sentido das inseguranças, dos seus medos, dos seus erros, e com isso a gente vai poder construir uma aprendizagem satisfatória. Sem dúvidas, Rê. Bom, eu acho que é isso. Você tem uma leitura para fazer para a gente, né? É rapidinho, mas eu quero fazer porque eu achei muito importante. Porque, na verdade, quando é uma questão mais que eu vou falar aqui, que eu vou ler, a respeito da questão da neurociência, do que acontece no funcionamento cerebral desta pessoa com TDAH. E eu achei esse artigo aqui, que depois até eu posso passar para vocês, tudo direitinho, que essa região que ela é afetada é a região frontal direita, e é ela que é responsável pelas funções executivas, que são as habilidades que têm que ser trabalhadas, que é a questão da memória, a questão da atenção sustentada, a atenção dividida, compartilhada, enfim, tá? Essa região é afetada, além dos déficits dos neurotransmissores, que seriam a dopamina e a noradrenalina, tá? Esse funcionamento, ele é interligado através de milhões de conexões e neurotransmissores. Mas o que eu mais achei interessante foi essa analogia que esse médico fez em relação ao que acontece nesse funcionamento do cérebro no TDAH, que é mais ou menos assim. Imagine que o cérebro é um computador. O lobo frontal é a placa do processamento do computador. A noradrenalina e a dopamina são os fiozinhos que ligam essa placa. No cérebro do TDAH, a placa de processamento e esses dois fiozinhos aparecem danificados, não tendo o mesmo desempenho dos outros cérebros. É isso. Perfeito, Rê. Perfeito, é bem isso. Na verdade, eu até tinha colocado para falar um pouquinho agora sobre os olhos. Bom, eu vou antes falar sobre essas duas imagens que você compartilhou com a gente. A Tá também chegou a compartilhar no dia 1. Eu vi, Então, é assim, se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos de ensiná-la do jeito que ela aprende. Sim. E aqui, você sabe como deve conversar comigo? Seja paciente, elogie meus acertos, isso me motiva muito. Mostre que você compreende os meus erros. Fale de forma clara para que eu possa te entender. Fale comigo olhando nos meus olhos. Me dê um tempo maior para processar o que você está falando. Use frases pequenas e sempre seja objetivo comigo. Então, fantástico. eu acho que são alertas que, por vezes, até a sociedade, o rumo que ela leva da velocidade da informação, a gente acaba não percebendo algumas coisas, né? Sim, sim. E aí, eu também tinha já separado algumas informações exatamente para falar sobre as questões fisiológicas, né, para apresentar os olhos. Então, dentro da situação e de toda essa parte técnica do TDAH e do autista, do TEA, a gente tem as principais queixas das famílias, né, dos responsáveis, de quem está em torno. Então, é a alimentação, socialização, questão de foco e atenção, o ambiente acadêmico, né, a fala e o sistema cognitivo, alterações de humor, agitação, rituais, a ansiedade, a depressão e o sono. Então, as principais queixas de quem está no entorno de crianças e até mesmo adultos. A gente sempre fala da criança, porque querendo ou não, a gente vai fazendo esse acompanhamento pedagógico, mas temos adolescentes e adultos aí com TEA e TDAH, né? Então, assim, e como que a gente pode dar um suporte melhor para essas crianças? Óbvio que, como a Rê bem mencionou, a Rê Borges, a outra Renata, ontem, no encontro de ontem, que a gente tem que pensar em cada caso como um caso singular, né? Não é porque o óleo essencial tem uma química completa e que vai ativar ou vai dar um suporte para determinada situação física ou emocional, que ele vai funcionar para aquela criança em específico.
Mas, no geral, de acordo com todas as queixas que a gente visualiza, que a gente recebe, né, a gente separou hoje alguns óleos que vão trazer para a gente uma parte de estabilidade, foco, humor, calma, sono e o sistema neurológico, que nas duas situações é o principal afetado, porque são condições neurobiológicas, né? Eu trouxe aqui esses óleos pensando na parte do TEA, a questão dos déficits ininterruptos da parte de comunicação e interação social, e na questão dos padrões restritivos, né? De como a gente pode deixar essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto mais maleável, mais receptivo, né? E aí, essa é a... Desculpa, gente, quase que eu ativei meu mudo. Essa é o principal objetivo desses óleos. E o porquê que nós escolhemos, fizemos essa seleção para vocês? Porque a Copaíba ela vai trazer um suporte para as crianças e para os adolescentes e adultos na parte do sistema nervoso, né? Então, dentre outras coisas, a Copaíba vai trabalhar toda a parte neurológica, cardiovascular, a imunidade e o sistema digestório. Então, aí a gente já tem parte daquelas queixas ali, aqui já abarcadas pelo óleo essencial de Copaíba. Então, a gente tem o óleo essencial de Copaíba brasileiro, ele tem um perfil químico muito completo e muito admirado por todos os especialistas, inclusive pelo médico, um dos fundadores da Doterra, que é o Dr. Hill, que ele fala que um dos óleos preferidos dele é o de Copaíba, exatamente pelo perfil químico. Ele age no nosso organismo, nos nossos receptores CB2, que é o nosso modulador do sistema canabinoide. Gente, eu sempre tenho trava-língua para falar sobre isso. O canabidiol. Isso, exatamente. E nesse sentido, toda a nossa parte hormonal, sistêmica e neural vai estar sendo trabalhada com o óleo essencial de Copaíba. Então, ele é um suporte calmante, um sedativo, ele pode agir como um sonífero, ele vai agir nos nossos receptores CDBs, nas nossas glândulas de imunidade, ele vai atuar também em toda a parte do sistema digestório, então, na parte de toxicidade do fígado, distúrbios autoimunes e situações respiratórias. Uma grande curiosidade é que a gente não tem ainda um estudo muito fechado, principalmente ao TDAH, mas uma das curiosidades é que TDAH normalmente está atrelado a uma situação respiratória crônica. E aí eu falo isso até pelo meu filho. Por exemplo, o meu filho, ele não tem alergia a nada. A gente já virou do avesso em relação à alergia e a testes de alergia, mas ele tem uma rinite crônica. E a rinite crônica é um processo alérgico, né? A gente sabe aí que pode partir de uma situação emocional ou pode partir de uma questão física mesmo. Pode falar, Rê. Então, posso interrompendo, né? Mas, enfim, as questões alérgicas, elas têm fundamento dentro do diagnóstico de TDAH. Muitas crianças apresentam rinite, sabia? Não só as questões alérgicas, como as questões de refluxo, quando pequenas, tá? Muito interessante, Rê. E o que é mais interessante é isso. O Joaquim, ele tem uma rinite crônica, só que a gente fez todos os testes de alergia possíveis e inimagináveis com ele, ele não tem alergia a nada. É interessante, né? Os testes de alergia dão negativo para tudo, mas ele tem diagnóstico de rinite crônica. E é interessante isso porque aí quando a gente tem o diagnóstico do TDAH, ele tem essa analogia e essa questão da parte alérgica da rinite, né? As formas de uso, gente, depende muito e vai variar de acordo com a idade da criança em questão, e de acordo também, principalmente quando a gente está falando do TEA, da receptividade da criança em relação à ingestão ou em relação ao aroma, porque a gente tem que pensar na forma de utilização do óleo conforme a receptividade da criança e a idade também, tá bom? O lavanda, gente, o lavanda é o maior ansiolítico natural, né? Então, assim, quando a gente está falando de crianças atípicas, a gente está falando que a primeira parte afetada vai ser depressão ou ansiedade, vai estar num dos polos, ou nos dois,
né? E nesse sentido, a gente trabalhar com lavanda, inclusive para baixar, né? E a criança conseguir, dentro daquela estrutura, e a gente está aqui falando da parte pedagógica, da parte acadêmica, né? Dentro daquela questão, se organizar para ter uma atividade acadêmica, ter uma atividade lúdica e se focar naquela situação, ela precisa estar centrada, calma, né? E por isso o lavanda está aqui como o mais potente ansiolítico natural. Tá? Ele, desde ansiolítico natural, ele é um anti-infeccioso de largo espectro, principalmente para situações respiratórias. Então, tá aí um outro óleo essencial que vai auxiliar bastante. Além do lavanda, eu trouxe um outro óleo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de dar aqui até um testemunho que, normalmente, crianças com TDAH, os medicamentos que são indicados são com um composto químico que chama metilfenidato, que ele vai dar um suporte aí na questão de autocontrole, concentração, na parte de disciplina mesmo para a organização de trabalho. Mas boa parte dos efeitos colaterais desses medicamentos com esse composto, eles dão desconfortos, que são dores, que pode ser desde dores de cabeça a dores musculares, ansiedade, que já é algo que no TDAH, por exemplo, já está elevada, e pode causar insônia também. E por esse motivo, e exatamente porque uma das situações que causa desfoco na gente que não é atípico e avalie não atípico é a falta de um sono, uma noite de sono restauradora. Porque você ter uma noite de sono restauradora te deixa pronto e preparado para as suas atividades do dia seguinte. Né? E aí, uma outra substância que normalmente é indicada como natural é a melatonina. Acontece que a melatonina ela vai ser super aliada na questão do sono, de ter uma noite de sono restauradora. Só que como que funciona o nosso cérebro? Uma vez que você começa a dar a melatonina para o seu organismo, o cérebro ele tem muitas coisas para fazer no dia a dia. Ele acorda e fala assim, opa, quimicamente falando, poxa, se eu estou recebendo melatonina, eu não preciso mais me preocupar em produzir melatonina. Então, ele para de produzir a sua melatonina naturalmente. E o desmame ou o retorno da produção natural de melatonina é um grande desafio. Existem pessoas que têm dificuldades e não conseguem fazer o desmame da melatonina exatamente porque o cérebro decidiu que ele não vai mais utilizar o esforço dele diário ou noturno, digamos assim, para produzir esse hormônio. E daí a lavanda, ela entra no nosso protocolo como uma grande aliada, né? Por dar essa noite de sono restauradora naturalmente. Porque a lavanda, por ter como seu principal componente químico o linalol, ele vai agir na melatonina, ativando a nossa melatonina naturalmente. Então, ele ativa, ele fala para o seu cérebro assim, ô corpo, agora é a hora, produção de melatonina. E aí a criança, ou mesmo o adulto, tem, assim, a sua noite de sono restauradora. Então, essa é uma curiosidade muito interessante que, por vezes, os pais acabam dando para as crianças sem saber essa situação que pode ser um efeito colateral e muito nocivo. Você avalia, você dá para uma criança de 3, 4, 5 anos uma melatonina, e depois quanto tempo essa criança será que ela vai ter até o fim da vida dela, da expectativa de vida dela, depois uma noite de sono restauradora com uma produção orgânica da melatonina? Então, fica aí a dica. Óbvio que cada caso é um caso, a gente tem que conversar tudo isso com uma equipe multidisciplinar, mas só porque a gente pode tentar alternativas naturais, tá? O limão, gente, o limão, ele é um óleo essencial que ele vai auxiliar bastante no foco. O principal componente químico dele é o limoneno, que ele age no nosso organismo, na nossa parte neurológica, ativando a nossa serotonina, que é responsável pela modulação de humor e faz com que você fique mais energizado, mais focado e também com um humor mais bem-humorado, né? Porque normalmente os atípicos eles ficam mal-humorados quando eles têm que fazer uma atividade que não é a atividade que eles estão ali no hiperfoco, não é aquilo que eles querem fazer, é algo que é cansativo para eles. Então, ter um humor elevado neste momento
é o principal, o objetivo desse óleo está no nosso protocolo. E além do humor, ele vai auxiliar bastante na questão do foco e da concentração. Normalmente, quando a gente não trata de atípicos, a gente também indica a utilização concomitante do óleo essencial de alecrim. No entanto, o alecrim ele é um super estimulante. E especialmente para crianças com TDAH e até com TEA, que uma das outras comorbidades pode ser a hiperatividade, o alecrim ele vai focar na hiperatividade. Então, nesse caso específico para TEA e para TDAH, a gente não vai associar o uso do limão siciliano ao alecrim. Somente o limão para a questão do foco e concentração também, tá bom? O tangerina, gente, ele é, assim como o lemon, é um cítrico, também vai trazer essa parte de energia, mas é uma energia edificante, não é energia de hiperatividade, é energia de vontade de fazer, vontade de acontecer, e acalma. Os cítricos também são ansiolíticos, né? Então, ele vai acalmar, ele vai abaixar a ansiedade, ele vai reduzir os níveis de cortisol, e aí ele vai trabalhar essa parte do humor, e a questão de tensão emocional. O momento pedagógico é um momento tenso para uma criança atípica, porque é o momento que ela também tem como que eu posso dizer, ela fica com a expectativa ou o receio, digamos assim, de não suprir as expectativas dos adultos, da psicopedagoga, da professora. Sim, de não dar conta. Exatamente. A expectativa assim, o medo de não dar conta. E você trabalhar a calma e essas tensões emocionais para que ela fique focada e concentrada na atividade imposta ali, né, na situação, é um grande suporte. Então, fica aí a dica do tangerina. O Serenity é o que eu mencionei anteriormente, esse é o óleo do sono restaurador, é o desligamente, é a noite de sono restauradora necessária para você viver o dia seguinte, porque ele tem um mix de óleos, todos excepcionalmente voltados que tem linalol, que vão agir na nossa melatonina, e além disso são todos óleos calmantes. Então ele é composto por lavanda, cedro, ruúde, ylang-ylang, manjerona, camomila romana, vetiver. A gente falou bastante do vetiver ontem. Baunilha, o sândalo havaiano. Então aí fica a dica do Serenity para as noites de sono. E o DDR Prime, porque ele é um regenerador de DNA. E por ser um regenerador celular, como a gente está falando dos atípicos, de questões neurobiológicas e que tem uma situação que a gente precisa tratar como uma regeneração do corpo, esse óleo essencial ele vai agir muito. Eu aqui utilizo muito no Joaquim, ele é atrelado ao Copaíba, e eu percebi muito a diferença do antes e do depois da utilização do DDR Prime com Copaíba nele. E por quê? Ele é um mix de óleos também, então ele tem o olíbano, a laranja, o capim-limão, o que nós falamos também bastante ontem do capim-limão, o tomilho, que é o mais potente antiviral que nós temos, a segurelha, o cravo e o naioli. Então, são óleos muito indicados para a parte de neuropatia periférica, transtornos autoimunes, alterações de tireoide, né? Então, é um óleo que vai dar aí um suporte espetacular para os atípicos e para nós também. Uma grande curiosidade, gente, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o TDAH, sobre a questão física, porque é uma questão física de redução do córtex, o cérebro é diferente. Né? Então, eu comecei a me questionar se eu não era TDAH, exatamente porque o fator genético está ali, porque eu comecei a me ver em diversas situações. E eu questiono isso porque também eu estava lendo que um dos índices de TDAH é que a maior detecção prévia, né, infantil do TDAH é na infância, e em maior quantidade em meninos do que em meninas, porque normalmente nas meninas não está associada à hiperatividade, porque os pais, além da questão pedagógica, no caso específico do TDAH, eles normalmente percebem que a criança é hiperativa, ela é agitada, e a menina normalmente não é. Daí vem a questão de que eu fiquei me questionando, eu falei assim, será? E normalmente as mulheres, elas descobrem na fase adulta o TDAH,
e não na infância, como normalmente a gente descobre em homens, né? Então, essa era uma questão, uma curiosidade que eu queria trazer para vocês em relação ao TDAH. E aí, gente, estamos aqui hoje no nosso terceiro dia de encontro. Eu tive um grande prazer de dividir esse dia com a Rê. Amanhã a gente vai falar sobre uma parte muito importante do TDAH e do autismo, que é a questão da alimentação, e aí especialmente do TEA, né, por conta dos rituais, por conta que eles são restritos em mudar. Da seletividade. A seletividade, exatamente. Então, amanhã vai ser um encontro muito especial e amanhã vai ser às 10h30 da manhã esse encontro, tá? A gente vai compartilhar o link com vocês no grupo. E aí, gente, como a gente já mencionou ontem, pensando nos aspectos gerais e nas principais queixas, nós montamos 3 kits especiais para essas situações emocionais e físicas do TEA e do TDAH. A gente tem o kit Premium. O kit Premium, ele tem todos os óleos que nós estamos comentando ao longo dessa semana, e o valor dele é de R$ 1.293, que pode ser parcelado em 3 vezes, mais o frete. O kit Smart, que você já tem aí um protocolo também interessante, ele sai a R$ 824, com frete também parcela em 3 vezes. E o kit Essential, e o kit Essential você começa a introduzir uma rotina com os óleos essenciais, você já vai conseguir visualizar o antes e o depois, e o valor dele é de R$ 372, mais o frete. Neste caso, é o único que não parcela. O kit Essential, ele vai dar todo um suporte neurológico, anti-inflamatório, para a parte de imunidade, desintoxicante, suporte ao sono, agitação, ansiedade, raciocínio, foco, comunicação, e na parte do humor, de elevação do humor, de energizar essa criança, mas não energizar no sentido de deixá-la agitada, energizar para ela ficar feliz e receptiva para as atividades propostas. O kit Smart, a gente vai ter todas as situações do kit anterior, e ele vai trabalhar também bastante a parte de concentração, memória, raciocínio, foco, presença, aterramento, um equilíbrio de estresse, ansiedade, de raiva, medo, a autoconfiança, que é extremamente importante, né? E o kit Premium, que ele também vai dar todo o suporte anterior, e ele vai trabalhar também o suporte do funcionamento saudável das células, a parte de tranquilidade, purificação, uma regulação hormonal, mais vitalidade, habilidade para transição e abertura para novas experiências. É isso, gente. E na segunda-feira, dia 30 de agosto, às 20 horas, a gente vai ter um encontro para falar sobre protocolo, sobre como, quando, quanto e por que usar cada óleo e da forma como usar. Com a Thaís, a Reborges e eu estaremos aqui falando com vocês. É isso. Além disso, você adquirindo o kit, sendo cliente já da nossa organização, a gente vai te dar o link desse protocolo, ou você pode conversar com uma de nós, para quem convidou você para essa aula, e a gente vai te explicar como que você vai adquirir esses óleos, a gente vai te dar todo esse suporte. Quem faz parte do grupo da Tá, que é a Mamãe Natureba, também está convidado para participar desse protocolo. A gente está aqui para ajudar vocês, então é só vocês conversarem com quem te convidou para esse encontro para ter todo o suporte, sendo cliente ou não cliente. Se você for não cliente, você vai passar a se tornar um cliente da nossa organização. Então, conversa com quem te convidou, e aí fica a nossa frase de encerramento, que é o nascemos para sermos incríveis e não perfeitos. É isso, gente. Além de tudo isso, a gente vai disponibilizar todas as aulas, todos os e-books das aulas e o e-book com o seu kit, como você vai utilizar, com a rotina diária, sugestão de rotina e protocolo que a gente vai passar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, ao longo de todo o processo, a gente tem um grupo de mentoria para clientes, e nesse grupo você nunca vai estar sozinho no processo. Estaremos aqui para contribuir e colaborar com vocês. Tá certo? É isso, esses são os nossos contatos. Gratidão por todos vocês estarem aqui. É sempre um enorme prazer poder compartilhar sobre o sucesso desses olhinhos na rotina da minha casa, do antes e do depois.
E eu já taquei óleo na Renata também, né, Rê? A Rê tá com óleo. Ah, já, inicialmente foi até interessante, porque eu não conhecia muito, não tinha muito ideia do que seria, mas como você mesmo disse no início, você falou para mim, e eu não esqueci mais da sua frase, que com o tempo eu ia me apropriar e eu mesmo ia fazer as minhas sinergias. E eu faço suas as palavras, porque realmente hoje eu faço as minhas sinergias, eu me apropriei, isso aqui é bom para isso é para aquilo, enfim. Então, eu acho que realmente o óleo transforma a vida da gente. Que bom, Rê. Gente, eu vou interromper o compartilhamento e vou parar de gravar. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu vi que tem algumas coisas no chat, a gente já vai responder agora.